E se você fosse um meliante vida torta e para pagar os boletos tem a ideia genial de invadir uma SUV, ainda por cima blindada, para ver se tinha alguma tranqueira para roubar. O problema é que quando você tenta sair do carro, percebe que o dono do veículo te trancou lá dentro e agora vai fazer o que quiser com você. O que você faria nessa situação? Essa história de Confinado, filme lançado em 2025 e que vou resumir mostrando jeitos de Ed conseguir fugir desse cativeiro em 4 rodas. Antes da gente começar a brincadeira, se inscreve no canal para conferir os próximos lançamentos do ano sendo derrotados por aqui e já mete a chave de roda no meio desse like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme começa quando nós conhecemos Ed, um entregador que não vai poder trabalhar hoje, pois a van dele deu pau e ele é obrigado a deixar numa oficina mecânica. O problema é que agora ele precisa de aproximadamente $500 para pagar o alternador, que já foi pro saco, sendo que obviamente Ed não tem essa grana. Tenho muito problema, eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador. Minha família também precisa de ajuda. O mecânico então vai direto ao ponto, ou Ed paga o que deve, ou vai ter que fazer as entregas a pé. No entanto, Ed é ligeiro e vê a carteira de um dos mecânicos dando mole na oficina, sendo que ele cria uma distração para roubar alguns dólares sem ninguém perceber. Conforme ele sai andando pelas ruas de Nova York, Ed recebe a ligação de Amy, sua ex-mulher, que fala que o cara tá concorrendo a pior pai do ano, já que ele basicamente esqueceu a adorável filha na escola. O nome dela é Sarah, sendo que essa não é a primeira e nem será a última vez que isso acontece, sendo que em todas as vezes Sarah é obrigada a ir para casa numa scooter elétrica que ela tem, o que é um absurdo, pois a garotinha aí tem menos de 10 anos de idade. Ed então tenta conseguir a grana para pagar o conserto da van, o que faz ele ligar para várias pessoas com o objetivo de pedir um dinheirinho emprestado. Como o cara já tá queimado com todo mundo, os tais amigos dele desligam na cara de Ed, deixando o marmanjo sem muitas opções. Diante disso, ele passa numa loja e compra 3 raspadinhas, sendo que 2 delas não estão premiadas. Quando ele vai raspar a terceira, um cara aleatório chega perto e dá $1 para ele, acreditando que Ed tava morando na rua. Olha só, derrotar esse filme é bastante fácil, desde que Ed tivesse raspado o terceiro bilhete, mas esquece isso porque ele se distrai e começa a rondar os carros da vizinhança. A intenção dele é roubar o que tiver dentro dos veículos e vender para pagar o alternador. Ele então é quase mordido por um cachorro dentro de um desses veículos, porém Ed não é tão vida torta assim e inclusive dá um pouco de água pro doguinho. É aí que Sarah liga para ele e fala que mesmo que Ed tenha esquecido a garota 735 vezes no passado, ainda assim ela o ama e fala pra Ed melhorar. É um fracassado. E aí, como ele antes dá de cara com um carrão de uma marca desconhecida chamada Dolos, que tá parado no meio de um estacionamento. Ele então puxa a maçaneta e vê algo inacreditável. O carro se encontra completamente aberto. Ed não perde nem 2 segundos pra entrar e começa a procurar qualquer item de valor que possa ser vendido. Como ele não consegue encontrar nada além de uns óculos bagaceira, Ed se prepara pra sair do carro e é nesse exato momento que ele repara que tá trancado lá dentro. Imediatamente o carro recebe uma ligação por meio do equipamento de multimídia, o que Ed ignora enquanto tenta abrir a porta à força. Na ânsia por escapar, ele acaba fazendo um corte no braço e o desespero bate. Ed então tenta ligar para uma ambulância, porém percebe que as coisas estão de mal a pior, já que o celular não tem sinal, o que é bizarro considerando que ele se encontra no meio de Nova York. Sem saber o que fazer, Ed finalmente atende a ligação que toca sem parar, sendo que a pessoa se identifica como William, que por acaso também é o dono daquele mesmo carro. Como Ed é um boca suja de primeira, ele começa a xingar William de todos os nomes possíveis, e aí que a gente descobre que o dono do carro não gosta do vocabulário do juvenil, e começa a dar choques no meliante através dos assentos do carro. Mesmo assim, o trombadinha pega uma chave de roda e usa para quebrar o para-brisa traseiro, o que com certeza eu não faria. Nesse caso, eu tentaria quebrar vidros menos grossos, como o da janela lateral e do teto solar, que teoricamente é o que tem a maior chance de ter uma blindagem de qualidade inferior. Enfim, William fala que o carro é a prova de som. Além disso, o insulfilme instalado impede que qualquer pessoa de fora consiga vê-lo lá dentro. Pior não é isso, e sim o fato de William ter conseguido bloquear o sinal de celular de Ed, ou seja, não tem como ele se comunicar com o mundo lá fora. Por fim, Ed repara que todo o carro foi instalado com câmeras de segurança, por onde ele está sendo observado por William. Inicialmente, Ed acredita que as coisas não sejam tão ruins assim, porém, à medida que uma garota
vai passar batom na frente da janela do carro e não escuta os gritos de gazela do meliante, Ed finalmente se dá conta de que tá numa enrascada. Nesse caso, Ed poderia ter jogado o peso do próprio corpo contra a porta, o que com certeza iria balançar o carro, despertando assim a atenção da garota, que poderia ter chamado ajuda, mas não, ele apenas fica se esgoelando até ela ir embora. William apenas ri da situação, o que enfurece Ed a ponto dele pegar uma pistola Glock que ele tinha na mochila e atirar na janela, o que é uma péssima ideia, já que a bala ricocheteia e atinge a perna dele, causando um baita vazamento de groselha humana. Mas que idiota. Aliás, se você não quiser ser tapado igual a esses personagens, tá na hora de pensar no... E é exatamente por isso que eu quero te apresentar o MB, a maior plataforma de investimentos da América Latina e que atualmente conta com mais de 4 milhões de clientes. E ainda por cima se destaca em criptomoedas, o ativo digital que mais cresce no mundo. Então se você tem interesse em criptomoedas, mas não sabe por onde começar, vem dar os primeiros passos nesse mundo com o máximo de segurança, pois o MB é o lugar certo para você. Além disso, a abertura da conta é totalmente gratuita. E não é somente isso, pois caso você deposite e invista pelo menos R$50, você vai ganhar R$25 de crédito em até 7 dias para usar como quiser. Porém atenção, tá pessoal, pois o crédito só será depositado caso seja feita alguma movimentação na conta, portanto não vale a pena fazer o depósito. Lembrando que o MB também é credenciado pelos órgãos de controle como o Banco Central, a CVM, entre outros. Outra coisa que eu quero deixar bem clara é que o MB não tem nada a ver com aposta ou jogo de azar. A proposta aqui é justamente o oposto, é te mostrar que investir pode e deve ser algo planejado, acessível e parte da sua vida financeira. Eu mesmo comecei assim, dando os primeiros passos com o que eu tinha e aprendendo na prática. Se eu não tivesse começado a investir lá atrás, eu provavelmente não teria estrutura financeira para criar esse canal e tocar meus projetos. Eu tô deixando o link da plataforma na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, sendo que vocês também podem escanear o QR Code para acessar o MB. Mesmo que você não tenha intenção de fazer investimentos no momento, eu realmente acredito que vale a pena conhecer o aplicativo da MB. Ed então começa a passar mal e com toda aquela perda de sangue ele fala que vai morrer, porém William debocha e fala que é médico e que vai ficar tudo bem. No entanto, poucos minutos depois, Ed desmaia. Algumas horas se passam até que a noite cai, sendo que Ed acorda e percebe que tanto o ferimento da perna quanto do braço foram tratados enquanto ele dormia. Porém, a má notícia é que ele ainda se encontra preso dentro do carro. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Desidratado, Ed toma um pouquinho de água que ele ainda tinha na garrafinha, sendo que isso não vai ser suficiente para manter o corpo hidratado, portanto, ele tem que pensar no jeito de escapar dessa rápido. Infelizmente, ele não é tão inteligente assim, já que tudo que o cara consegue fazer é lamber um pacote de Doritos que ele tinha na mochila enquanto sonha em comer o Whopper Supremo que tá aparecendo no letreiro bem na frente do estacionamento. Nessa hora, Ed poderia ter tentado acionar um dos airbags ao desativar o módulo eletrônico que fica geralmente embaixo do painel do carro. Quando uma colisão acontece e os airbags são acionados, geralmente isso causa o destrancamento do carro, justamente para que a pessoa acidentada possa sair dele, independente do veículo ser blindado ou não. No dia seguinte, o desbocado Ed se recusa a ouvir William falando sobre a filha chamada Emma e continua xingando o véi, que mais uma vez queima o rabicó do meliante com choques. Como o cara se recusa a pedir desculpa novamente, o William decide ligar o ar-condicionado no talo e toca uma música pra lá de insuportável, que com o passar das horas deixaria até Buda a fim de espancar a primeira pessoa que ele encontrasse na rua. Naquela noite, Ed finalmente pede desculpas por xingar e William cede, desligando o ar-condicionado. É aí que Ed percebe que o velho doido tá observando de um prédio ao lado do estacionamento, sendo que William fala que tá com câncer terminal e que tem apenas 4 meses de vida. Ele confessa que Ed é o 7º cara a invadir o carro dele, sendo que na opinião de William, as pessoas honestas deveriam se sentir seguras ao andar na rua. Porém, o sistema já tá podre e os meliantes apenas ganham um puxão de orelha da polícia e logo depois são soltos para cometer mais crimes. É aí que Ed se defende ao dizer que a vida é injusta com as pessoas pobres e que o sistema só funciona para os ricos, pois são eles que fazem as regras, pessoas como William na visão dele. Porém, o velho diz que ele migrou para os Estados Unidos e que cada centavo da fortuna dele foi conquistado honestamente, sem prejudicar nenhuma pessoa. Conforme Ed insiste que ele só tentou roubar o carro porque não teve oportunidade na vida, William oferece um trato, pedindo o nome e o CPF de Ed para verificar se aquele era realmente o primeiro crime dele. Ed, no entanto, se recusa a divulgar as informações
condições e, como forma de punição, William liga o ar quente no máximo, transformando o carro numa sauna para idiotas. No dia seguinte, Ed finalmente cede, já que ele tá faminto e desidratado, o que faz ele entregar as informações pessoais. Como parte do trato, William desliga o aquecimento e diz que quando entrou no carro para costurar o meliante, deixou uma garrafa de água para esse tipo de situação, o que faz Ed beber o líquido de uma vez só. Nessas horas eu me pergunto, por que raiz essa anta não verificou cada centímetro do carro para ver se tinha algo para ele usar para fugir? Se ele tivesse feito isso, teria encontrado a água antes. Agora eu sei o que você tá pensando. É óbvio que o Ed vai ver se tem mais alguma coisa debaixo do banco do motorista, não é mesmo? Então, pode esquecer, porque ele nem se dá o trabalho de fazer isso. Entediado, o Ed raspa o último bilhete da loteria, descobrindo que aquele sim estava premiado com $500, exatamente a mesma quantia que ele precisava para consertar a van. O cara então começa a ter um ataque de risos, chamando a atenção de William, que pergunta o motivo da graça. Ed então começa a falar que o velho maníaco tava certo e que todo mundo deveria poder se sentir protegido na sociedade. Ele também diz para William que ao entrar no carro dele quebrou a confiança que deveria existir entre as pessoas, sendo que depois dessas palavras sinceras, o velho louco remotamente abre o porta-luvas, revelando que ele tinha deixado um biscoito para Ed. O cara devora o snack sem pensar duas vezes e mais uma vez pede para ir embora, porém William diz que ele jamais poderá voltar para casa. Nessa mesma hora, William recebe uma ligação e a atende antes de fechar o porta-luvas, o que revela a existência de um módulo eletrônico que Ed reconhece, afinal ele entendia bastante de carros. Ed sabe que se ele conseguir puxar o relé, isso vai anular a energia do carro, fazendo com que William perca o controle sobre ele. Ed então se debruça e estica o braço para desligar o contato, porém William sai da outra ligação e dá mais um choque no meliante, mandando o Ed ficar com os braços para cima dali em diante. O vida torta obedece, porém, sem que William perceba, ele ainda tá tentando destravar o relé com o dedão do pé. Sair dessa cilada é bem simples, bastando que Ed fosse paciente e esperasse que William fosse dormir. Afinal, o cara tá com câncer, o que deixa o corpo debilitado. Cedo ou tarde, William teria que pegar no sono, permitindo que Ed usasse a chave de roda para enfiar no buraco do porta-luvas e puxar o relé para baixo. Dane-se, porque no dia seguinte Ed fica completamente desidratado e sem água potável para beber, ele tem que tampar o nariz para consumir o próprio Yellow Shower. Mais uma noite chega, sendo que Ed começa a apertar o botão de ligar o motor do carro sem parar, o que de alguma forma funciona, e ele consegue andar alguns metros. Infelizmente, William estava brincando com ele, pois era o velho que estava pilotando a caranga. William então resolve levar Ed para um date, sendo que ele vai parar num beco escuro da cidade, onde dois caras estão assaltando um pagador de impostos aleatório. Sem dó, William dirige o carro para cima de um deles e começa a perseguir o outro meliante, que logo se vê encurralado por um portão com arame farpado. Nessa hora, o vida torta aí poderia ter usado a blusa para amortecer o arame na parte de cima, o que permitiria que ele colocasse a mão ali e pulasse a cerca sem dificuldade nenhuma, mas não, esse aí realmente tá a fim de conhecer o Beelzebub, já que ele fica com cara de trouxa esperando o carro mudar de ideia e ir embora, o que obviamente não acontece. Muito bom. William fala que aqueles dois fora da lei assaltaram ele e a filha no passado, sendo que a dupla não ficou contente com os $1.500 roubados e assim decidiram atirar em Emma, deixando a garota ir pro além nos braços de William. Diante disso, o velho simplesmente passa em cima do segundo meliante e começa a dar grau em outro estacionamento, o que leva Ed a ter mais um ataque de pelanca. Depois de uma freada lá Dominique Toretto, Ed bate a cabeça no painel do carro e desmaia, acordando apenas no dia seguinte na frente da escola de Sarah. William dá bom dia pro meliante, dizendo que consultou o CPF dele e descobriu que Ed tá devendo 2 anos de pensão alimentícia pra Sarah, o que com certeza o torna o pior pai do ano. Do nada, William começa a perseguir Sarah, que tá indo pra casa de scooter, o que deixa tanto o pai quanto a filha tremendo na base. Ed então ameaça atirar em si mesmo, o que vai acabar com o joguinho de William. Ele então puxa o gatilho da arma, apenas pra descobrir que William tinha descarregado a pistola na noite em que cuidou dos ferimentos dele. A atitude do vida torta faz William desistir da ideia de perseguir Sarah, porém, mesmo assim Ed fica fora de si e destrói todas as câmeras do carro, o que faz ele ser eletrocutado sem parar, ao mesmo tempo que ele diz que já tá cansado daquela brincadeira. Eu não estou suportando mais. Na próxima noite, o próprio William chega para completar a punição de Ed, mandando que ele se amarre no banco de passageiros com uma fita Hellerman. William então entra no carro e recarrega a arma do meliante, sendo que Ed vê várias ferramentas na mochila do velho, indicando que ele vai fatiar o meliante e sumir com os restos mortais dele. Conforme eles se afastam da cidade, Ed repara na pulseira de Emma que William colocou no pulso e percebe que vai precisar entrar na mente do velho para se salvar. Ele então começa a falar que William não passa de um velho amargo e solitário, e que o pior é que
que ele tá cometendo aqueles crimes em nome da própria filha. Isso deixa o velho pistola com Ed, o que faz ele frear bruscamente para quebrar alguns dentes do meliante conforme ele bate a cara no painel. Isso permite que Ed ganhe tempo para desativar o módulo do carro com o dedão, fazendo William perder o controle da direção, e assim o veículo bate e desce um barranco a toda velocidade. No processo, William dispara acidentalmente, sendo que a bala acaba o acertando no ombro, enquanto a colisão liberta as mãos de Ed, permitindo que ele quebre o vidro do porta-malas com uma marreta que William tinha trazido. O velho milionário então diz que se divertiu bastante com Ed, porém ele não fala muito mais, já que ele parte pro além depois de perder bastante groselha. Finalmente Ed consegue sair do carro e pega uma carona de volta pra cidade. É aí que Sarah liga pra ele e pergunta se ele pode pegá-la na escola dessa vez, o que faz Ed prometer que vai estar lá. O meliante então decide se endireitar na vida e mesmo tendo o dinheiro do conserto da van, ele acaba vendendo o veículo pro mecânico, vendo que o reparo não vai ser concluído antes da saída de Sarah da escola. Ele então pega uma bicicletinha da Barbie que tava na oficina mecânica e vai pedalando até a escola da garota, sendo que finalmente Ed começa a se redimir com a filha. Que lindo, cara! Confinado teve boas avaliações da crítica e foi ainda mais elogiado pelo público, que pareceu gostar bastante do filme. Eu me considero no meio dessa galera, já que Confinado é um filme que tem um bom ritmo, ótimas atuações de Bill Skarsgård e Anthony Hopkins, que parecem estar se divertindo muito nesses papéis, e aborda uma premissa bastante interessante, mesmo considerando que é o remake do filme argentino 4x4, lançado em 2019. É um bom filme pipoca que vai te manter entretido por 1h30, porém tem algumas conveniências de roteiro, como por exemplo o carro ter combustível infinito depois de ficar horas usando o sistema de refrigeração e aquecimento, e também o fato de rolar uma bunda molice por parte de Ed, que poderia ter se dedicado um pouco mais a escapar dessa armadilha. Apesar disso, eu dou uma nota 7 para Confinado. Nas bilheterias o longa teve um certo sucesso, porque custou cerca de 1 milhão para ser produzido, enquanto faturou mais de 3 milhões de dólares nas bilheterias. Galera, eu tô deixando uma playlist aí na tela para vocês se divertirem, que se chama Filmes Doidos, e como o nome já diz, conta com os vídeos derrotando umas paradas tão loucas quanto essa aqui. Também segue a gente nas redes sociais do canal, no Insta da página @ednerd.canal e no meu pessoal também, no @eddebarros. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos do filme é de 3, sendo que o troféu a presunto de ouro vai pro segundo meliante atropelado pelo velho doidão. Pessoal, então pega o seu carro, passa em cima desse like. Eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!